Bom dia a todos! Hoje temos uma aula especial para você que está sempre conosco aqui no canal Hermenêutica e Interpretação. O tema de hoje é o contratualismo. Vamos falar então sobre contratualismo. Você é o meu convidado. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Se já é inscrito, compartilhe ainda mais o conteúdo para crescermos. E também sempre lembre de dar o seu like. Vai metendo like aí. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Antes de entrarmos no conteúdo do contratualismo, eu quero te falar que também sou escritor na área da teologia. E eu tenho aqui 4 livros meus que estão em promoções. Teologia Bíblica do Antigo Testamento, que eu escrevi. Fundamentos Escatológicos de Daniel, que eu escrevi. Hermenêutica Pentecostal, que eu escrevi. E Escatologia Pentecostal, que eu escrevi. Esses 4 livros aqui, ó. 4 livros, eles estão numa mega promoção. Quanto? R$ 160. Como eu faço para adquirir? Você irá entrar em contato pelo meu WhatsApp. Qual é o seu WhatsApp? 62, né? Ok, 62, prefixo, 62. Número 981 09 17 77 62 981 09 17 77. Muito bem. Vamos então a essa extraordinária aula. Quando nós falamos de contratualismo, nós estamos falando sobre algo que iniciou o contratualismo clássico, né? Ele foi o promovedor e ele inaugurou um debate que até os dias de hoje ele perdura. Esse debate e o ideal da razão como uma orientação para o comportamento político, o acordo entre indivíduos como fundamento da legitimidade do Estado. Em último caso, os autores contratualistas, eles pretendem afirmar, inclusive, que a origem do Estado e a sociedade está num contrato. Segundo essa perspectiva, os homens viveram naturalmente sem poder, inclusive sem até organização, e surgiram apenas depois de um pacto firmado por eles, estabelecendo as regras de convívio social e subordinação política. Então, esses são os aspectos gerais para compreendermos o contratualismo. Mas não fica só aí, tá? O contratualismo também, ele obviamente, ele é composto por inúmeras variedades de ênfases, tá? ênfases de diversos autores de ordem contratualista, como por exemplo a polissemia é o caráter, que nós sabemos, é o caráter da racionalidade e as bases ou até os temas que deveriam concretizar o acordo entre eles. Porém, entretanto, a busca por garantias básicas para o exercício da liberdade vai se configurar como um elemento de unidade entre os autores. Alguns representantes, inclusive, das perspectivas contratualistas, como o caso de Johannes Althusius, Thomas Hobbes, né? Samuel Buvendorf, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, que foi o mais destacado contratualista, e o Immanuel Kant. Tá? Esses seriam os principais mentores do pensamento do contratualismo. Agora, quando nós falamos também sobre contratualismo, nós estamos falando de homens que marcaram
época na proposta contratual e do contratualismo, que é o que nós vamos estudar a partir de agora. Vamos então começar a estudar sobre esses homens que marcaram a época do contratualismo a partir de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, que viveu nos anos 1588, tá? A 1679, ele vai nascer na Inglaterra e ali ele vai ser influenciado pela reforma anglicana que vai ocorrer 5 décadas antes do seu nascimento. O século XVII foi de grande importância para a Inglaterra, principalmente por marcar o começo do expansionismo ultramarino inglês. Também no século XVII é que são lançadas as bases do capitalismo industrial na Inglaterra, como o caso da Revolução Gloriosa, que já ocorria e ocorreu na década de 80 no século XVI. Tá? O século XVII, na Europa continental, ele vai marcar o absolutismo monárquico. Quando Hobbes tinha 30 anos, uma revolta na Boêmia dava início à Guerra dos 30 anos. Inclusive, é fato esse que vai reforçar para Hobbes a sua própria visão pessimista acerca da natureza humana no aspecto destrutivo, tá? Quando nós falamos a guerra se generaliza, e dentro da proposta e da vida deste mentor, de um dos mentores, por sinal, do contratualismo, no caso Thomas Hobbes, o homem natural Hobbes, para ele, não é um selvagem, tá? Mesmo que o homem viva na sociedade. Então, a natureza do homem para Hobbes não muda conforme o tempo e nem conforme a história. A história não é entendida como transformação dos homens ou a vida social. No estado de natureza, os homens são todos iguais. Nenhum pode triunfar de maneira total sobre o outro. E isso também não vai significar dizer que os homens são absolutamente iguais. Então, o estado de natureza também ele vai ser sempre caracterizado por um constante estado de incerteza que vai levar ao conflito, como todo homem é opaco aos olhos dos demais. Não sei o que os outros vão desejar, tá? Todos vão ser forçados, segundo Hobbes, a supor o que cada um vai fazer, sendo então atacar o outro o mais razoavelmente. Então, esse intuito de vencer ou evitar um ataque é uma das propostas e análises desenvolvidas por Thomas Hobbes. Thomas Hobbes vai dizer que esse intuito leva a uma situação de guerra generalizada entre os homens. Se não há um Estado controlando e reprimindo, fazer a guerra contra os outros é uma atitude mais racional que se pode vir a adotar. Encontramos na natureza humana, inclusive, as causas para a discórdia, tá? A competição que vai levar os homens a atacar os outros, tendo em vista até o lucro, a desconfiança também que vai levar os homens a atacar os outros, tendo em vista a segurança, e a glória que vai levar os homens a atacar os outros, tendo em vista a reputação. Então, refrisando aqui, a competição, a desconfiança e a glória são as causas para a discórdia dentro da ótica de Hobbes para na natureza humana, que promove na natureza humana
a discórdia seria então para Hobbes a competição, a desconfiança e a glória. Vamos em frente. Hobbes também vai dizer que ele vai propor, inclusive, que o rompimento com a visão de alguns autores, como o caso Aristóteles, de que o homem é associado com a natureza, é um zoom político, tá? Desse modo, a política só será verdadeira com uma ciência se virmos a saber que o homem é de fato belicoso e disso vai depender depois da construção dos seus estados e mentalizações estáveis. Uma última característica do estado da natureza é que nele já se existe o que Hobbes e outros autores chamam de direito natural, o denominado jus naturale, tá? Que vai ser a liberdade que cada um vai possuir de usar o seu próprio poder de maneira que queira preservar de sua própria natureza e vida, como também fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indique como o mais adequado. Como por vamos assim, até que como por termo a esse conflito, ou como por fim a esse conflito, ou término, né, melhor dizendo até, para Hobbes, o homem é o indivíduo. Embora até ele não seja e não esteja falando ainda do individualismo burguês. O individualismo hobbesiano, ele não almeja tanto os bens, mas a honra em si próprio, que é um valor atribuído a alguém em função das aparências externas. Logo, o homem vai viver basicamente de imaginação e disso vai resultar que o estado de natureza é uma condição de guerra, porque cada um vai se imaginar, com razão ou sem, poderoso, perseguido e também traído. Um outro detalhe importante, como até promover, para até se pensar o fim a um conflito, é que Hobbes vai falar de que existe uma base jurídica para isso tudo. A partir da discussão sobre direito de natureza e de lei de natureza, uma lei de natureza, ela seria um preceito ou uma regra geral a qual proíbe que um homem faça tudo que possa destruir sua vida ou até priva esse homem dos meios necessários que é, no caso, a sua preservação. Disso vai se derivar que todo homem deve se esforçar pela vez na medida em que ele tem esperança de conseguir, caso ele não consiga até procurar e usar todas as ajudas e vantagens da guerra. Todavia, nesse sentido, o fundamento jurídico não vai ser suficiente e nem necessário também um Estado forte, dotado da espada e armado que force os homens nesse respeito. Tá? O poder de Estado, então, vai precisar, para Hobbes, ser pleno e a condição para existir a própria sociedade. Hobbes vai fundir o contrato de associação pelo qual se forma a sociedade e o contrato de submissão que vai instituir um poder político, um governo, e vai ser firmado entre as sociedades e o príncipe em um só. Para Hobbes, não existe primeiro a sociedade e depois o poder do Estado. O poder do governante ele deve ser limitado, ou seja, o poder é absoluto para Hobbes. Ou continuamos na condição de guerra. Tá? Para montar o poder absoluto, Hobbes vai conceber o contrato, o qual é soberano, não assina, e nessa proposta, o soberano não assina o contrato, e este é assinado apenas pelos que se tornarão súditos. O soberano
só passa a existir devido ao contrato, fora dos compromissos e isento de qualquer obrigação. Tá? A igualdade e a liberdade para Hobbes, ela acaba por desconstruir o valor retórico dos termos. A igualdade se torna um fator que leva à guerra de todos. A liberdade também deixa de ser um valor. Por quê? Porque ela é entendida como a ausência de uma oposição de impedimentos externos do movimento. E ela é reduzida a uma determinação física aplicável a qualquer corpo. A verdadeira liberdade do súdito, então, ela vai consistir na possibilidade de não dever obediência ao soberano, caso a proteção à sua vida esteja ameaçada, a razão irá levar o súdito a obedecer. Caso isso venha a acontecer, o soberano não vai perder a soberania, apenas o súdito vai recuperar a sua liberdade no caso individual. O Estado, o medo e a propriedade, na visão de Hobbes, ele vai dizer que no Estado absoluto, o indivíduo conserva um direito à vida sem paralelos. Todavia, uma das marcas desse Estado, que inclusive está discorrida no seu livro Leviatã, é o medo. Nesse aspecto, o soberano governa pelo temor que inflige os seus súditos. Sem medo, ninguém abrirá mão de toda a liberdade. Entretanto, o Leviatã não aterroriza. O terror existe no estado da natureza. Apenas mantém os súditos temerosos, definindo o dever que deve ser observado. O indivíduo bem comportado dificilmente terá problemas com o soberano. O Estado não se limita a deter a morte violenta. Não é um produto apenas do medo na morte. Vai representar, sim, a esperança de uma vida melhor e mais confiável. O que conforta e o conforto na nova vida deve ser a parte da propriedade. Hobbes vai reconhecer o fim das velhas limitações feudais, a propriedade, inclusive, ao mesmo tempo em que se estabelecerá um limite à pretensão portuguesa de autonomia, e todas as terras e bens estarão nessa ótica controladas pelo soberano. Hobbes, então, ele é um autor maldito? Não. Ele trabalha como trabalhou o Maquiavel, não é? Hobbes, e até Maquiavel vai dizer depois que Hobbes é um dos autores mais malditos da filosofia política robista, mas pelo que nós vemos, a proposta dele é uma proposta ponderável. Então o Estado aparece como monstruoso, o homem como belicoso, a religião para Hobbes aí, ele vai dizer que é subordinado ao poder político e vai negar o direito natural ou sagrado do indivíduo à propriedade. As principais obras, então, de Hobbes vai ser Corpore Político, isso que foi escrito em 1640, a De Cive, 1642, e Leviatã, em 1651. A ênfase que Hobbes dá na ciência tem como parâmetro a matemática e a geometria. Já os teoremas não dependem da observação empírica para serem verdadeiros. Como só vivemos em uma sociedade devido ao contrato, então nós somos nós mesmos autores da sociedade e do Estado, e podemos conhecê-los tão bem quanto as figuras geométricas. O contrato, então, produzirá dois resultados importantes. O homem é o artífice dessa condição e não o Deus ou a natureza. E o homem pode conhecer sua presente condição, inclusive até uma condição miserável, assim como os meios de alcançar a paz e a própria propriedade. Certo? Outra questão também que nós podemos pensar
é que nessa visão contratualista e do contratualismo, Hobbes, então, ele é o que mais destaca-se depois de Jacques Rousseau, que nós vamos estudar também o contratualismo na ótica de Jacques Rousseau na nossa próxima aula. Obrigado a todos.